Quem foi Abraão? Abraão foi um grande personagem bíblico, reconhecido pela sua fé e obediência a Deus. Foi justificado por Deus pela fé, que resultou em obediência e provas de amor. Sua jornada, relatada no livro de Gênesis, começou quando o Senhor lhe disse: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei." Gênesis capítulo 12, versículo 1. Nesse momento, o profeta tinha 75 anos de idade e se chamava Abraão. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Pela fé, Abraão deixou sua terra, sua parentela e confiou em Deus. A Bíblia disse que Abraão foi o pai da fé. Isso significa que todos aqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus se tornam seus descendentes espirituais. Isso porque o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão é alcançado em Cristo, que estendeu as bênçãos da salvação a todos os povos da terra. Mas além de ser conhecido como pai da fé, Abraão ainda é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Em Tiago capítulo 2, versículo 23 diz: "Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus." Isso mostra o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. No entanto, embora tenha sido amigo de Deus e o pai da fé, Abraão não era perfeito. A sua fé foi sendo amadurecida ao longo do tempo. Então Abraão é um grande exemplo para todos que desejam andar pela fé. Da terra de Harã, Abraão partiu com toda a sua família à terra de Canaã. No caminho ao Egito enfrentou fome e perigo de morte, mas depois pôde se estabelecer nas planícies de Hebrom. Neste momento, o Senhor muda o seu nome para Abraão, que significa o pai de muitos. Ele prometeu que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas. Por meio dele, seriam abençoadas todas as nações da terra. Por meio da sua descendência viria também um Messias chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Abraão, entretanto, teve pressa, e ele e sua esposa Sara não podiam ter filhos por já estarem muito idosos. A pedido de Sara, ele teve um filho com Agar, sua serva, chamado Ismael. Porém, esse não era o filho da promessa. Abraão tentou apressar os planos de Deus, dando seu próprio jeito. O resultado foi uma grande desavença entre a serva e a esposa de Abraão. Porém, quando Abraão já tinha 100 anos, sua esposa Sara concebeu a Isaque, o filho da promessa e antecedente dos judeus. Então, de Isaque vem Jacó, que também é chamado de Israel, pai das 12 tribos de Israel. Assim começa a história do povo escolhido de Deus. Tudo começou pelo chamado do patriarca da nação, Abraão. Engana-se quem pensa que o pai da fé teve uma vida muito fácil. Apesar de estar cumprindo a ordem do Senhor e confiando em sua palavra, Abraão enfrentou muitas provações. Na verdade, antes de se tornar um grande exemplo de fé, Abraão precisou passar pela escola da fé. Uma das primeiras coisas que Abraão aprendeu nessa caminhada pelo deserto é que o tempo pertence a Deus. O tempo de Deus é perfeito. Por mais que esperar que algo de Deus possa ser angustiante, o chamado dele para nossas vidas é bom, é agradável de cumprir. Desde a promessa do Senhor, Sara esperou 40 anos até que Isaac pudesse nascer. Às vezes no nosso coração vem aquela tristeza e angústia por esperar o tempo ideal e acabamos tomando atitudes que desagradam a Deus. Então o que devemos fazer enquanto isso é orar, é adorar ao Senhor, é criar intimidade com o Senhor. A oração nos conforta e acessa a ansiedade durante a espera. Por isso não tenha pressa, o tempo de Deus é maravilhoso e a resposta das orações chegará quando nós menos esperamos. Outro ponto que Abraão experimentou foi que o Senhor ele é recompensador da nossa obediência. Como é contado no livro de Gênesis capítulo 22, Abraão entregaria seu filho Isaque como sacrifício a Deus, mas o anjo do Senhor apareceu no momento exato do sacrifício. Então ele contou que Abraão fora aprovado por Deus por amá-lo e temê-lo verdadeiramente. "Não toques o rapaz", disse o anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho." Gênesis capítulo 22, versículo 12. "Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação." Gênesis capítulo 21, versículo 18. Demonstre a Deus o seu verdadeiro amor, conhecendo bem a sua palavra, e busque praticar conforme a vontade do Senhor. Como vimos, a fé de Abraão refletiu em obras de confiança e obediência a Deus. Quando confiamos nele, conseguimos obedecê-lo, geramos frutos agradáveis diante do nosso Deus.
Outro ponto importante que nós aprendemos com a história de Abraão é que Deus nunca se esquece de nós. Deus confortou Agar e Ismael quando foram expulsos ao deserto por Abraão. Em seu momento de solidão no deserto, Agar encontrou o favor de Deus. O Senhor tomou posse de Ismael, dando-lhe a beber através da fonte no deserto, e o criou até se tornar um grande flecheiro. A palavra de Deus nos revela que Jesus é a verdadeira fonte de águas vivas. Busque essa fonte de água. Tenha sede de conhecer a palavra. Se entregue nos braços do Pai e permita ser criado por Ele, assim como Ismael. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para que eu seja o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Agora iremos aprender uma das lições mais importantes que nós não podemos esquecer jamais. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido chamado Isaque. Tudo que Deus promete a você, Ele cumprirá. É isso que capacita você a tornar-se mais obediente, mais temente e capaz de mostrar amor verdadeiro pelo Pai. Isaque era o filho da promessa e Abraão o sacrificaria, pois tinha certeza de que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Portanto, descansar e confiar nas promessas de Deus nos capacita a obedecê-lo, mesmo nas situações mais diversas da vida. A caminhada com Deus passa por momentos difíceis, mas o Senhor nunca deixa de cuidar de nós quando atravessamos no deserto. Ele sempre está nos cuidando. Como foi dito, Abraão não era perfeito. Ele precisou ser aperfeiçoado até que pudesse dar grandes saltos de fé. Mas a verdadeira fé levou Abraão a mudar, a obedecer, a confiar e a perseguir um objetivo, a labutar e a jamais ficar estagnado. A verdadeira fé sempre está acompanhada com ações corretas, atitudes de obediência e boas obras. O apóstolo Paulo nos explica que a ação sem fé é pecado. Além disso, sem dúvida, o crente é justificado pela fé, mas também a verdade é que a fé sem obras é uma fé morta. A obediência comprova a veracidade da fé. Com o tempo, Abraão entendeu que a fidelidade da palavra do Senhor era absoluta. É nesse ponto que podemos aprender com o pai da fé que uma vida pela fé é sempre uma vida pautada pela palavra de Deus. A verdadeira fé nos leva à obediência e não há outra fonte de conhecimento, não há outra bússola que guie o crente senão a palavra do Senhor. Obrigado por ter assistido ao nosso canal. E através desse vídeo espero que você possa ter tirado grandes lições para a sua vida. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, comente no nosso canal e assim estaremos sendo incentivados a poder produzir mais vídeos para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe a todos.